Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao GEDEV, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Eurípides Barçanufo. Hoje, o nosso tema, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, com Josa Arruda, que eu convido para aguardar aqui, agradecendo ao Pai por mais esse dia, onde nos permitiu abrir os olhos, nos permitiu sair para realizarmos as nossas atividades e retornarmos, em paz e segurança. E aqui estamos. E todas as vibrações para a nossa palestrante desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai amado, de todos os males, que assim seja. Com você, Josa, até às 20h10, 20h15. Eu nem boas-vindas à menina que estava essa primeira vez. A primeira vez. Primeira vez, Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Sinta-se acolhida pela nossa casa. Vocês me avisam, né? Já que você disse que o relógio está funcionando. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Vamos ter uma conversa, né? O assunto leva nós conversarmos sobre esse assunto. Dentro do título Bem-aventurados, né, os misericordiosos, eu escolhi a indulgência para falarmos nesta noite. Então eu vou ler um pouco e nós comentaremos, né, porque é um assunto do nosso dia a dia, da nossa vida. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão dela. E se a malevolência o descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com jeito pérfido. Comentando sobre essa parte, então, a indulgência, eu acho uma palavra assim tão estranha, né? Logo no começo, quando eu entrei no Espiritismo, indulgência, que palavra estranha, não sei o que é indulgência. Não é uma palavra tão estranha, uma coisa tão fácil na nossa vida. A indulgência é uma palavra estranha, como eu coloquei aqui, aos poucos, que poucos sabem o que significa, mas um significado muito grande. Se todos nós soubéssemos e fizéssemos um pouco da indulgência com o próximo, muitos males eram evitados, né? Porque a indulgência nada mais é do que não fazer ao outro aquilo que a gente não gosta que fizesse conosco. Mostrar o defeito do outro. Muitas vezes, Cunha tem um defeito, vamos supor, ele é mentiroso, mas ele tem várias outras qualidades. Né? E aí eu chego para a Nesse e assim, Cunha, meu amigo, fez isso para mim, tal. Aí eu, gente, seu amigo, ele é muito mentiroso. Mas e as outras qualidades que Cunha tem? Eu não enxergo, não vejo. Preciso falar do defeito dele para Alísio? Não. E sim enaltecer as qualidades. Ele é isso mesmo, ele é legal, ele faz isso, ele é aquela pessoa legal. E aquele defeito dele eu tenho que deixar para lá. Né? Porque a gente não sabe o que cada um tem na sua vida para fazer. E aí as pessoas só vê o defeito do outro e nunca presta atenção
nas outras coisas que as pessoas têm para fazer, para nos dar de bom, né? E não cabe a nós mostrar o defeito do outro para outras pessoas. Continuando o assunto, a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que provais e valeis mais que o culpado. O homem, ó homens, quando, pois, julgares os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. Temos que olhar os nossos defeitos e procurar consertar os nossos defeitos e não olhar o do outro. Acusar sem prova, acusar mesmo tendo certeza daquele defeito da pessoa, não vamos ganhar nada com isso. Não iremos ter nada de bom. A pessoa é que vai saber o momento dela que aquilo que está fazendo errado, descobrir que não se deve fazer para o bem próprio. E não criticar, tentar ajudar até. Se conseguir você falar algo para a pessoa que aquele está errado, que aquele defeito dela, mostrar o lado bom, o lado certo, mas de maneira caridosa, amorosa, que não vá prejudicar. Porque a indulgência nos diz que a gente tem que ter o amor, a caridade para com o próximo e não praticar o contrário. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Então, veja você próprio, olhe primeiro os seus defeitos, se corrija e não ficar sendo tão severo com o próximo, com os defeitos dele. E pensai naquele que julga em últimas instâncias, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpas, porque conhece o móvel de todos os atos, e vós, que proclamais tão alto anatema, tenhas, talvez, cometido faltas mais graves. E aí, o que vocês acham dessa parte? A gente julga o outro por coisas graves, por coisas pequenas, e talvez a gente tenha feito coisas bem mais graves e não percebemos ou não queremos enxergar, né? O que é que vocês acham dessa parte? A gente pensa assim, por exemplo, eu vou julgar e vou julgar o que eu não tenho certeza. Ainda vou afirmar que foi assim, dessa maneira. Eu vi, mesmo que eu tenha visto, eu não tenho direito de julgar ninguém, nem de condenar ninguém, fazer igual a minha mãe, assim, cada qual no seu cada coisa. É com você. O que vai acontecer depois com você, a culpa é sua. Se pudermos chegar assim, tranquilos, eu percebi isso. Será que é isso mesmo? Eu percebi. Eu tenho que chegar para você, não para chegar para a Elise, para a Cunha, para as outras pessoas e sair falando que eu não tenho certeza. Onde é que está o amor ao próximo? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. E aí? E a indulgência passa por aí, né? Inclusive Pois é. Sede indulgentes, né? Manda aqui no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência traz a calma, reergue ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Claro, se você aponta o erro do outro na frente de várias pessoas, ou só sai contando a cada um, aquela pessoa só vai ficar irritada, né? Enraivada. Não vai ver isso com
uma coisa boa, de jeito nenhum. Mas se você tentar, pelo menos, conversar com a pessoa de forma carinhosa, amorosa, demonstrando, ou mesmo não ter, não faça essa parte, mas não precisa sair falando para ninguém que ele é um homem que seja adúltero, sair comparando todos os outros que aquele homem é adúltero, que aquela mulher é adúltera. Né? O defeito em geral de qualquer um, você não sair espalhando para o outro. Se você não pode ajudar de alguma forma, não precisa fazer nada. Sede indulgentes para com as faltas de outro, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. Se você não é indulgente com o próximo, como você vai querer que Deus tenha indulgência com você? E assim mesmo, Deus lhe dá chances e chances, né? Com você tentando se reerguer, Deus tem que estar lá do lado, aparando as arestas para que você siga em frente. Né? Mesmo com seus defeitos, você tentar se corrigir. Se não for nessa, em outra você vai voltar para corrigir aqueles erros. Sustentais os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhe mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-os assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita do vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos e sobretudo os vossos atos, perdoai nossas ofensas como perdoamos aquele que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ele encerra. Então, perdoai as ofensas do próximo. É muito difícil. A gente ler é fácil, entender é fácil, mas praticar é que é o difícil. Por mais que a gente queira, eu quero perdoar, mas é difícil quando você lembra das ações ou quando vê a pessoa, então é muito difícil. Mas a nossa parte é tentar cada dia se melhorar para tentar perdoar o próximo da melhor forma possível que a gente for conseguindo até por completo ter perdoado. Né? Que pedes ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas, esquecimento que vos deixa no nada, porque Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. Deus não pune. Tem pessoas que dizem que Deus castiga, mas nós sabemos que Deus não castiga, Deus não pune. Nós vamos fazendo nossas coisas erradas e um dia vai ser cobrado. Um dia a gente vai passar por alguma coisa que foi daquele erro. Eu acredito que até nesta vida mesmo, quando nós praticamos algum erro, termina voltando para nós. E aí, nesta vida, a gente tem alguns percalços daquilo mesmo que a gente praticou nela. Porque é muito fácil fazer coisas erradas e as coisas sempre se dão bem. Você sempre se dá bem com coisas erradas. Eu acho que tem pessoas que ainda respondem nesse planeta mesmo, nesta vida que está mesmo, para depois se recuperar bem do que fez ao próximo. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedires ao vosso Pai Celeste fazer por nós. Substitua a cólera com cospurga pelo amor que vos ensinou. Então, pregai sempre
o perdão e praticar o ler, estudar, falar, pregar, não é? É muito fácil falar. Eu mesma estou na caminhada, tentando perdoar vários acontecimentos, né? E é muito difícil. A gente fica com rancor, com mágoa, e vai tentando, e a gente termina percebendo que aquela mágoa, aquele rancor está fazendo mal a nós mesmos. E aí a gente vai tentando ver de outra forma, começa a pensar nas palestras que assistimos, nos conselhos, nos livros que lemos, vemos as provas nos livros que a gente lê, né? Tantos livros que mostram o perdão, né? Renúncia e outros, né? Que a gente vê o perdão. Renúncia, né? Perdoar tanta coisa que tem naquele livro Renúncia. E ela perdoa e começa tudo de novo. Então, a gente tem que tentar. O mais difícil que seja, tem que tentar. Porque só faz bem a nós mesmos. Ô Josa, falar de misericórdia, né? Que o capítulo é bem-aventurado, né? E você traz a indulgência. Você mesmo falou que não é fácil, né? Porque na minha ótica, tudo aquilo que nós vemos no outro e que julgamos e condenamos, está em nós, né? Está em nós. Então, aquele que julga, que condena o outro de forma incaridosa, né? Assim, de forma muito, muito acirrada, ainda não olhou para dentro de si. E a indulgência requer isso, que a gente olhe para dentro da gente. Isso. Porque a gente só vai primeiro ser misericordioso com o outro, quando a gente aprender a ser misericordioso consigo próprio, né? Conosco mesmo. E muitas vezes a gente não aceita. Quando eu critico o outro, eu estou vendo no outro aquilo que eu não aceito em mim. Aí eu brigo com o outro, eu digo que o outro é isso, que o outro é aquilo, porque eu enxergo nele, é espelho para mim aquilo, que eu ainda não aceito, que eu estou daquela forma. Então eu não posso perdoar ele, porque eu não me perdoo. Eu não posso ser indulgente com ele, porque eu não sou comigo. Então, quando a gente começa, né? Quando a gente começa a ser indulgente com a gente primeiro, a gente consegue tentar ser indulgente com o outro. É difícil, como você disse, porque a gente sabe, o Evangelho nos fala toda hora, né? Perdoar, né? Fazer com o outro aquilo que a gente consegue que fizesse com a gente. Mas a gente muitas vezes não quer enxergar aquilo daquele jeito. O orgulho. Né? Eu me peguei muito nesses meses nisso. Disse assim, não, isso é orgulho. Mas quando você chega perto daquela pessoa que lhe fez algo, é difícil você enxergar de outra forma. Você só vê aquilo que aconteceu. Mas você tente, mano, é uma coisa de... Não sei nem explicar, dizer assim, é de espírito conturbado, não, porque a gente já conviveu com a pessoa direitinho. Então não é isso. Mas fica aquele negócio puxando para trás. Não. A gente sente que precisa fazer a ação do perdão, mas tem dificuldade, pelo orgulho mesmo. Eu acho que o maior peso, eu acho que é o orgulho. Eu acho que seja o orgulho, você se sente, vou perdoar, vou falar com a pessoa, vou perdoar, que ela que fez aquele mal a mim, eu que vou perdoar. Aí o orgulho bate mais forte e você volta. Então, ainda estou tentando, ainda está devagarzinho, mas estou indo na tentativa de perdoar por completo, né? Mas também tem aquela parte, você perdoa, mas não quer dizer que você tenha que andar com aquela pessoa que lhe fez o mal. Se não está lhe fazendo bem, você tem que se afastar. Porque a confiança fica abalada. Porque a confiança já foi embora. Né? Confiança, o respeito já foi embora. Então, você vai perdoar mesmo, vai perdoar de verdade. Porque enquanto perdoar só de boca para fora, vai continuar a mágoa dentro de você. E o rancor, né? Então, lendo mais um pedacinho, pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infadigável que Jesus nos ensinou. Pregai como ele próprio fez enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do povo, e como prega ainda sem cessar, desde que marchais sobre seus passos, eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta.
como ele, carregai todas as vossas cruzes e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No cume está a glorificação. Então, você tem o calvário, o seu próprio calvário. Então, você vai seguir os passos errados porque você queira seguir. Mas a luta de fazer o melhor, ser indulgente com o próximo. Esse tema, ele mostra tanta parte que você tem que fazer com o próximo, ser indulgente com ele, não mostrando os defeitos dele para as outras pessoas, ou até para ele mesmo, mas de forma sem amor, sem compaixão, e mostra a nossa também de perdoar, de ser amigo, de ser um indulgente com as pessoas. Então, esse tema foi muito importante. Eu acho que veio para mim mesmo. Josa, Então, certa feita eu estava conversando em casa com a Taninha, dizendo que a gente vê primeiro o defeito do outro. E esse tema hoje é indulgência. O que quer dizer indulgência? É você ser compreensivo com o defeito do outro. O próprio texto diz o quê? Sede indulgente, porque talvez você também venha precisar de indulgência. Ou seja, você precisa se colocar no lugar do outro quando ele comete um erro, mesmo que seja contra você, né? Para que dali se possa fazer uma análise, porque às vezes as pessoas agem por impulso. E se você vai julgar uma pessoa, o ato dele, por impulso dele, amanhã você pode acometer o mesmo, vai precisar que ele também pare, reflita, se coloque no seu lugar, porque indulgência é você se colocar no lugar do outro, para saber o que aconteceu, né? Para poder você não ser aquele cara que vai julgar, condenar e executar. Muitas vezes a gente faz isso, se coloca no lugar do juiz, do carrasco, e esquece que nós estamos aqui a cumprir uma missão e que essa missão às vezes é tão pesada que às vezes, como dizia meu pai, a gente perde, minha mãe que dizia, a gente perde as estribeiras. A gente perde as estribeiras. E meu pai costumava dizer assim, antes de você fazer qualquer coisa, pense 3 vezes. Eu conte até 3 vezes. Mas será que o meu amigo, aquela pessoa que está lá, que me fez alguma coisa, ele estava em condição de pensar 3 vezes? É aí que eu tenho que me colocar no lugar dele. É aí que eu tenho que ser indulgente com ele e não ser simplesmente o acusador. Porque talvez eu também vá precisar disso. E, no entanto, assim, a gente acha que a pessoa fez um mal pra gente, né? Como você está dizendo. E aí, a gente não pode também julgar ele, que aí onde está a indulgência, não julgar ele, porque a gente não sabe por que ele fez. Em que sentido ele estava pensando para fazer aquele mal. Né? E os defeitos em geral das pessoas. Né? Tem tantas pessoas fazendo tanta besteira aí, né? Muito mal ao outro, e a gente não pode nem julgar, porque a gente não sabe o devido, até o tipo desses, que a gente vê esses grandes assassinatos aí, que a gente fica chocada, mas a gente não sabe lá o fundo das coisas, né? E julgar sempre. Eu acho que o maior defeito que nós temos é esse de julgar mesmo. Nós julgamos o tempo todo o outro sem saber a verdade. De pequenas coisas até. Você chega atrasado, quer dizer, um cliente chegou atrasado, deveria estar em casa sentado sem fazer nada no celular. Mas não sabe, ele pode ter tido um imprevisto no caminho, em casa, né? Se pequenas besteiras, eu digo até, eu me pego até porque eu faço muito com a mãe dela. Aí, fulano, você disse isso. Aí ela, eu estava fazendo isso, né? Então a gente julga antes, por que até agora, por que isso, por que aquilo outro. E depois a coisa não era daquele jeito, mas a gente julga primeiro para depois perguntar. E aí já foi o julgamento, a indulgência já foi embora, já fez o errado.
Vou ler mais um pouco aqui para a gente entender mais esse assunto. Como você disse, esse assunto, né? O título do assunto é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E dentro dele tem todas as outras partes. Aí eu fui olhando cada um e todos vai para o mesmo lance, né? Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o arqueiro e a trave no olho, que está todos interligados. Aí eu parei na indulgência, porque eu achei o mais atraente no momento. E a indulgência E a indulgência é uma misericórdia, né? está todos. Vai dar todos. Quando eu comecei a ler, eu fui vendo, a indulgência está todos, porque tem perdão, tem a trave no olho. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgente para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, aptos a modificar. Todos têm um fardo, mais ou menos pesado, a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? A gente vê tudo dos outros, mas o nosso defeito a gente não vê. Somos sempre o esperto, o sabido, o mais educado, o mais caridoso, o que tem a moral mais elevada, o outro não tem moral. Vemos tudo no outro de errado e nós mesmos a gente não enxerga nada disso. E como Tânia disse, que aquilo que a gente vê no outro é aquilo que a gente tem e não queremos enxergar. Quando, pois, cessares de perceber no olho de vosso irmão o arqueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que ele cega, e vos faz marchar de queda em queda, crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, que consiste em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre algumas de suas dobras mais ocultas, os germes de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. A pessoa, o verdadeiro caráter da caridade é sempre enxergar o melhor do outro e praticar a caridade, a humildade com o outro. Sempre, sempre, sempre tem o próximo. Né? Então, se você fizer o bem ao próximo ou não fizer o mal ao próximo, só tem a ganhar com isso. E a gente vive em comunidade, então tem que respeitar. Né? Tudo que a gente convive é com o outro, ninguém vive só. Então, numa casa espírita, numa casa evangélica, em qualquer lugar, numa escola, no trabalho, em qualquer comunidade, a gente vive com o próximo. E tem que respeitar o próximo, não julgar. Você esforçar muito mesmo, pensar muito mesmo, para não julgar o próximo, vigiar nossos pensamentos, para não fazer julgamentos. E numa casa espírita, num trabalho assim, uma comunidade de estudo, de qualquer coisa mesmo, a pessoa tem que se policiar para não julgar o outro, não criticar o outro de forma violenta, porque só prejudica. O trabalho não anda, né? O trabalho é prejudicado e você também está procurando perder sua reencarnação. Ô Josa, e aí a gente fica numa faca de dois gumes, né? Porque quando fala de não julgar, muitas vezes tem pessoas que são permissivas, permitem que o outro tome determinada atitude e até extrapole o limite do que deve ser feito. Quando o Evangelho traz a indulgência,
Não é para nós sermos permissivos e deixarmos que o outro, ele, né, haja da forma que lhe aprouver e a gente não tenha uma postura com relação a isso. O que o Evangelho nos chama é para a gente olhar o outro com indulgência, sendo misericordiosos no sentido de não colocá-lo como um ser que cometeu algo imperdoável. Porque existem casos e casos, não é isso? Então, chamar alguém que está no equívoco de forma amorosa, reservada, para um diálogo fraterno, para despertar no outro a reflexão sobre a situação, né, que nós detectamos, até no coletivo que está sendo equivocada, é ser indulgente. Agora, ser indulgente não é a gente aceitar que o outro esteja errado, não sinalizar para ele fazer uma reflexão sobre isso, aí não é ser misericordioso. Porque em tudo a gente tem que ponderar. Né? Tem essa parte aqui que eu vou continuando, aí vai chegar nessa parte aí. Porque muita gente acha assim, não, você misericordioso é dizer amém para tudo, né? É perdoar tudo. O perdão sim, mas saber que a gente não pode pecar por omissão, né? A gente não pode pecar por omissão. Só rapidinho uma colocação. Aninha está namorando com um menino que é evangélico. Aninha já participou do centro, 17 anos. Aí ela já participou do centro, ela já participou da igreja católica, ela já foi da igreja católica, ela já foi de lá do centro, do grupo jovem, da evangelização e tudo. Aí agora ela disse assim para mim, minha avó, eu quero conhecer a Umbanda. Eu disse, esteja à vontade, minha filha. Você tem livre-arbítrio para escolher a religião que você quiser. Vá, estude, vê se é isso mesmo que você quer e tal. A senhora não vai ficar zangada comigo? Ela disse, não, de jeito nenhum eu vou ficar zangada com você. Se você não se encontrar lá, você vai procurar um outro lugar para você ir. Aí o pai dele simplesmente disse assim, tá ameaçando botar ele para fora de casa. Você precisa ver que menino tem um comportamento excelente. Está ameaçando botar ele para fora de casa porque disse que ele está namorando com a candomblezeira do diabo. A Aninha chorou, se acabou de chorar. Disse, filha, calma, tenha paciência, vamos orar por ele. Porque se ele não está sabendo que isso é intolerância religiosa, ele vai saber. Já botei o nomezinho dele lá no caderno de oração do centro, para orar, para a gente orar por ele, pedir a Deus a misericórdia por ele. Aí ontem eu perguntei, e aí João, seu pai está mais calmo? Ele disse, tia, tá, porque eu falei até lá na igreja também para a gente orar por ele. Ele disse, vá orando por ele, pedindo a Deus a misericórdia. E aí? Você fala que, porque não sei o que, não, isso não vai resolver. Termine com ele. Não vai resolver. Ele procurar resolver da melhor maneira possível. Eu não vou deixar ele em desespero. Filha, calma, tenha paciência. Fique tranquila, você é jovem. Você está estudando, está trabalhando, fique de boa. E não julgar ele. Isso. Porque ele tem os princípios Pois dele. é. Ele tá... Não podemos julgar ele, porque ele tem os princípios dele, da religião dele, e ele vê dessa forma. Pois é. Então o que faz, como você disse, é orar por ele para ver se ameniza e ele aceitar ela. Isso, rapidinho também, que eu ia sempre dia de tarde. De tardinha. Aí passei para a igreja ali, chama o pessoal para botar o nome, parece tudo. Aí eu cheguei, botei meu nome lá, e a criatura pergunta para mim assim, sim, a senhora vai para onde? Eu disse assim, eu vou para o centro espírita, ali no caminho 29. Ave Maria, vai conversar com o diabo. Eu fiz assim, você não sabe como ele é meu amigo. Gente, pra que eu disse isso? Está repreendido em nome de Jesus. Aí o outro colega dela chama ela. Peraí, irmã, não vai agora não. É isso que a gente aprende lá na frente, quando a gente vai estudar. É isso. Isso é intolerância religiosa. Calma, não é assim não.
Não é assim não. Quando nós entrarmos, você vai orar por essa sua nossa irmã aí. Deixe ela vai para a religião. Deus deixou com a religião. Ela ficou calada assim mesmo. Hoje, quando eu passo, você precisa ver. Tem outro caderno para mim, eu só quero um caderno para mim. Você sabe como ela conversa comigo hoje? Porque é o caso mesmo do julgamento, né? As pessoas mesmo julgam o espiritismo muito diferente, sem saber o que é real com a realidade. Né? E mistura todos. Candomblé com Umbanda com espiritismo, mistura tudo. Mas todos têm que ser respeitados daquela forma que eles são. E primeiro procurar entender, para não falar o que não sabe, não julgar as pessoas que são de cada religião. Procurar entender. Eu cresci, as pessoas sempre vê todo mundo condenar os evangélicos, né? Que antigamente chamavam protestantes, né? Hoje meu pai tinha pavor aos protestantes. Então, a gente vai crescendo, vai vendo aquilo. Quando eu cheguei aqui em Salvador, que eu vim morar na casa do meu sogro, aí ele era evangélico. O que eu fiz? Eu tinha 18 anos. Peguei a Bíblia, fui ler, entender tudo que ele falava da Bíblia, para entender o porquê daquilo que ele falava. E não julgar ele e nem dizer assim, hoje, quero nem contar com ele, porque ele é protestante. Né? Então a gente cresce nisso, mas julgar é que eu acho que eu não gosto quando as pessoas se espantam quando uma pessoa diz que é espírita. Eu fico chocada, eu digo logo, procurar saber, entender, estudar, para saber o que é o espiritismo antes de falar qualquer coisa. É porque na maioria não vou dizer na maioria não, para não ser intolerante, né? Eu vou dizer, uma grande parcela dos evangélicos acha que espiritismo é coisa do diabo. Pois é. Eu, quando morava aqui, uma vez um grupo de evangélicos chegou aqui, começou a conversar comigo ali na porta, dando atenção, e cantou: qual é a religião do senhor? Não, o senhor congrega onde? Eu disse, eu sou espírita. Era, mas o senhor sabe que ainda tem jeito, não sabe? Eu estava perdido. Eu disse, sei, com certeza sei. Fazer o quê? Os meninos da... Sabe acho que é Mamon, né? Mamon que anda pelas portas, né? Os meninos todos arrumadinhos. Aí ele fez assim, a senhora crê em Cristo? A senhora é cristã? Sou cristã. Aí ele falou alguma coisa que aí eu entendia muito bem do que ele falou, aí eu falei em cima do que ele falou, da coisa da Bíblia. De lá do Mamon, alguma coisa de Bíblia, alguma coisa assim. Aí eu disse, não, eu sei, é isso assim, assim, assim. Aí ele, a senhora sabe muito, né? A senhora é evangélica? Eu disse, não, sou espírita, mas eu já li a Bíblia 1, 2, 3 vezes. Tem um livro aí também dos Mamões, já li também, assisti o filme para entender. Então procuro entender antes, para não falar besteira e não falar mal de nenhuma religião. Aí ele, a senhora está certa. Bom, quando a senhora quiser visitar a nossa igreja, está aqui. Eu, tá bom. Não. Mas ele foi bem educado e tratou bem, né? O Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos. E amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Aí tem aqui 2 títulos. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Então, né, se você... Ninguém sendo perfeito, nós não somos perfeitos para repreender o próximo. Bem claro. Não vai repreender uma pessoa que você faz coisas erradas também. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Foi aquela parte que Tânia falou. Mas a gente não deve deixar a pessoa no erro, se for necessário, você intervir de alguma forma, mas com caridade, com amor, com respeito.
demonstrar um defeito do outro na frente de todas as pessoas é falta de humildade, de respeito, é intolerância, é tudo. Não tem indulgência nenhuma nessa parte. Então, tudo depende da intenção. Se você for falar daquele defeito daquela pessoa para ajudar de alguma forma essa mudança, aí vale a pena você falar. Mas se não vai valer a pena, não tem por que divulgar para os outros aquele defeito do próximo. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Aí o livro responde: essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las, mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Se ela está fazendo algo que vai prejudicar várias pessoas, é necessário intervir. Se não for só prejudicar ela, deixa ela lá e vai vendo as partes boas que essa pessoa tem, ajudando essa pessoa e não comentando os defeitos dela, né? E ser indulgente sempre com o próximo, porque nós podemos precisar dizer que o outro tenha também indulgência conosco. Está horário? Está horário? Não. Então, obrigado a vocês por terem me ouvido até agora. Muito obrigada pelo tema que vai me ajudar a cada dia. Nós aqui agradecemos, né, pela brilhante explanação. Nesse momento a gente agora, né, agradecer, né, por tudo e vamos depois passar para a segunda parte, né? Se alguém for participar da fluidoterapia, né, aguardar. Certo. Então, eu vou pedir a Josa para fazer a nossa prece de agradecimento. Mestre Jesus, te agradecemos por esta noite, por ter a oportunidade de chegarmos aqui, nessa casa acolhedora, com toda a espiritualidade que nós sabemos que está aqui, nos orientando, nos dando paz, nos protegendo, nos induzindo ao caminho do bem. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Assim seja, que Deus nos abençoe. Assim chegamos ao final da primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E a nossa solicitação é que você inscreva-se em nosso canal, dê seu like e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.